Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos mais uma live, né? Nesse domingo, às 18 horas e 16 minutos, horário de Brasília, e às 22 horas, horário 22 horas e 16 minutos, horário de Portugal. Sejam todos bem-vindos. Eu quero dar boa noite para o Marcos, para a Valéria, para a Regina. Obrigado, Regina, minha linda, por estar aqui comigo. Pelo Leandro, obrigado pela presença. O Wellington. Neuropsicovida, me fala o seu nominho, gente. Olha, boa noite, professor. Eu sei que então eu sou professor. Fui professor, mas às vezes entra com um nominho que não é o da pessoa. Aí eu fico todo perdido, né, minha gente? Penso que é a Vivian, né? Penso eu. Vamos ver aí. Luana, obrigado pela presença. E hoje vamos falar de um tema bastante interessante, né? Você sabe que quando a gente vai conversando, no dia a dia, a gente vai surgindo assuntos para que a gente possa discutir. Viu, Viviane? Obrigado pela presença. Ludmila, minha linda, tá em Algarve, chiquérrima, vi aí seus stories, viu? Maravilhosa, psicóloga aí de São Paulo, mas está aqui passando uma temporada estudando bastante aqui em Lisboa. E então, quando a gente vai conversando no nosso dia a dia, a gente surge assuntos que a gente acha tão interessante, e aí é onde eu lanço aqui para nossa live, né, para que a gente possa discutir, possa estar refletindo. O tema de hoje, né, é o percurso e as consequências do meu querer. Às vezes a gente olha isso, acha uma coisa bem banal, uma coisa simples, uma coisa super fácil, vamos colocar essa palavra, fácil, tranquila, mas aí, se a gente aprofundar e se a gente for esmiuçar, a gente vai ver que não é tão tranquilinho quanto a gente imagina, tá? Como sempre eu falo, qualidade de vida saudável, ela é trabalhosa, ela não é difícil, mas ela é trabalhosa, e é isso que a gente precisa olhar. Tatiana, obrigado pela presença. Mamãe tá aqui junto já, mamãe entrou antes, viu? Tá aqui junto com nós. Então, quando a gente fala do meu desejo, do meu querer, a gente apenas olha no aspecto desejante. Então, olhando para esse prisma, fica uma coisa fácil. Eu quero, ok, muito bem, obrigado e pronto. Vou até lá, né? Vou alcançar, vou conquistar. E vocês sabem que se a gente for olhar o que a gente almeja, qual o nosso desejo real, né? O preço que a gente paga pelo aquele que a gente deseja, por isso que eu falei, a gente vai ver que é muito mais profundo do que unicamente desejar, unicamente querer, tá? Tem duas frases que eu quero acompanhar, que eu quero que vocês acompanhem aí, para dar o nosso norte no nosso bate-papo. Vão mandando aí pontuações, perguntas, vão interagindo para que isso aqui fique uma coisa bastante dinâmica, porque senão eu sempre falo, né, fica uma palestra, e palestra, minha gente, eu dou em escola, eu dou em universidade, eu dou em empresa. Aqui o objetivo não é que fique uma palestra, não fique dando aula, e sim que a gente possa realmente estar compartilhando, né, as nossas experiências, nossas vivências, e que a gente possa realmente sair daqui um pouco mais amadurecido, um pouco mais fortalecido, para que possamos enfrentar com qualidade de vida saudável o nosso dia a dia, o nosso percurso. E aí, duas frasezinhas maravilhosas. Uma delas é: quero algo ou quero que aconteça algo. Esse é um ponto, né? E o outro é: será com que eu quero eu avalio o conjunto que envolve esse querer? A Regina colocou aqui: eu fiz a escolha e que me doaram, acho. Acho que é isso. Mas fiquei mais leve, é isso? Isso, eu fiz escolhas que me doaram, mas eu acho que é isso, mas fiquei mais leve. Isso, Regina. Tem escolhas que eu falo que às vezes não basta o querer, né? Não basta, eu sempre falo que o gostar, ou amar, ou o afeto, não é o único ingrediente
para que a gente possa concretizar e ter uma relação saudável? Doeram, né? Sim, Regina, ela colocou, eu fiz escolhas que doeram, mas fiquei mais leve. Sim, por isso que eu tô dizendo, o gostar não basta. A gente sempre tem que avaliar o que é saudável diante da nossa realidade. O que é saudável diante do nosso meio. O que é saudável diante das nossas vivências e experiências, né? Por quê? Porque isso, gente, são questões... Obrigado pela presença, Romilda. Romário, obrigado pela presença também. E é importante para que a gente possa avaliar, como eu falei, uma das frases, o conjunto da obra, vamos pensar assim, né? Às vezes precisamos doer muito para não doer mais, que a Luana tá falando. Com certeza, às vezes é melhor que a gente sofra agora do que a gente vá sofrendo doses homeopáticas. Eu sempre falo muito para as pessoas, para meus pacientes, olha, vamos pensar o máximo, né, o topo que pode acontecer caso determinada coisa aconteça. E desse topo, tudo que vier abaixo vira lucro. Então eu tenho que pensar, não é ave, André, mas eu tenho que pensar sempre no pior? Não, diante da circunstância, né, diante das circunstâncias, o que é daquela angústia, o que é que máximo pode acontecer? Qual que é o cenário mais angustiante, mais conflitante que pode acontecer? E diante desse cenário, a gente vai desenvolver recursos e estratégias saudáveis para lidar com aquele cenário. Ou seja, tudo que vier embaixo, eu já vou ter estrutura para lidar. Então eu consigo lidar de uma forma mais saudável. Né? Se a gente pensar nesse conjunto de fatores mediante ao desejo, ao que eu quero, porque aí a gente pensa unicamente na conquista de emprego, na conquista de um relacionamento, na conquista de um bem, na conquista de alguém, vamos pensar assim, né? Numa relação amorosa, numa relação de amizade. Então, assim, esse desejo, eu avalio todo o meu caminhar, todo o meu percurso até aqui, minimamente, se eu estou estruturado, se eu tenho, gente, circunstâncias, se as circunstâncias, elas estão proporcionando para mim, propiciando para mim aquela conquista. Arthur, obrigado pela presença. Enzo, obrigado pela presença. E por que eu falo isso? Porque às vezes eu quero algo, gente, mas o meu caminhar, ele não é direcionado para isso. E aí nós vamos ter uma consequência. E às vezes as consequências, eu só apenas evito o sofrimento aqui, evito uma angústia aqui no presente, mas que lá na frente eu vou ter. Lá na frente eu vou vivenciar. Então, quando eu falo da gente olhar para o conjunto de fatores que envolve, é a gente olhar tanto o meu percurso, quanto o momento que eu estou, quanto o momento, obviamente, que eu estou focado, que eu estou direcionado. Existem pessoas, como eu coloquei aqui a frase, quero algo ou quero que aconteça algo. Tem pessoas que ela quer, eu quero um emprego. Eu quero o emprego dos sonhos, eu me formei em psicologia, então eu quero trabalhar como psicólogo no serviço público, que é meu sonho. Eu quero estar lá atuando com a rede pública. Só que a pessoa, gente, no caminhar dela, ela não fez nada. Ela não caminhou desenvolvendo o seu percurso para que chegue esse momento da conquista. E aí eu quero muito isso e eu fico aqui esperando. Vamos ver, né? Eu tenho um amigo que trabalha numa OS, que é uma organização de saúde que contrata pessoas. Quem sabe ele me chama um dia. Ou então eu fico aqui esperando, né? Eu fico aí procurando vagas, procurando aí oportunidades, mas eu não mando um currículo, eu não envio um currículo. Bruna, obrigado pela presença. Eu não envio um currículo. Ou seja, como que essa vaga vai chegar para você? Vocês entendem? Então, o querer, todo mundo quer. Tem até uma massagenzinha que fala assim, quem quer mudança? E todo mundo levanta a mão, eu! E aí pergunta novamente, quem quer mudar? Aí ninguém levanta a mão. Ou seja, as pessoas, elas querem mudança, elas querem conquistar algo, mas elas não querem se movimentar. Eu quero um relacionamento, mas eu não dou oportunidade. Daniela, obrigado pela presença. Eu não dou abertura para alguém chegar em mim. Eu não dou abertura para confiar. Eu sempre tô com um pé lá, um pé cá. André, mas eu tive uma vida
tão desgramada. Ai, olha, não confio mais em ninguém. Sofri tanto. Marcinha, obrigado pela presença. E aí, o que acontece? O outro paga o pato sem mesmo ele saber. Então, o passado, gente, ele é o que é. Não tem como a gente excluir o passado. O passado, ele existe. Ele vai, obviamente, ser importantíssimo para o nosso desenvolvimento de qualidade de recursos, estratégias para o dia a dia. Então, ele é importantíssimo, sim, pelas experiências, pelas vivências. E, minha gente, a gente só vai, como eu falei na live anterior, a gente só vai ter um sabor amargo porque a gente experimentou já o doce. Então, se eu quero uma sensação, ou uma vida, ou um emprego legal, gostoso, é porque eu já tive o momento, a experiência, a vivência de um emprego trágico, um emprego ruim, um emprego angustiante, um emprego sofredor, como relacionamento. Se eu já tive um relacionamento conturbado, abusivo, e hoje eu quero um relacionamento saudável, um relacionamento diferente daquele, é porque eu sei o sabor e eu quero experimentar um outro sabor, ou eu já experimentei esse sabor de gostoso, saboroso, saudável. Então, assim, os dois lados, gente, ele é de importância, ele é de grande importância para a vivência, para o ser humano, né? A Regina colocou aqui, não quer sair da zona de conforto. Sim, e pior, Regina, que é uma zona de conforto desconfortável, né? Porque a pessoa, ela fica paralisada lá, mas ela tá angustiada. Ela tá sofrendo. Tem um livro que chama, eu sempre falo desse livro, é O Sofrimento como Vício. É um livro de Porto Alegre, se eu não me engano, uma capa vermelha. E é um livro super interessante, porque ele mostra as dinâmicas de pessoas em que elas estão tão acostumadas com o sofrimento que elas boicotam o bem-estar. Elas boicotam quando as coisas estão fluindo bem. Elas boicotam quando o relacionamento está fluindo da forma muito boa. Elas boicotam quando aquele emprego tá legal. Então, ou seja, elas criam inconscientemente, lógico, por isso que é importante a gente se conhecer, por isso que é importante o autoconhecimento, por isso que é importante que a gente possa nos perceber, para saber se eu estou atuando com esse boicote, para saber se eu não estou o quê? Trazendo esse boicote para o meu dia a dia. Nós falamos aí numa live sobre a dinâmica da rejeição e do abandonado, né? E tem muito isso. Eu preciso tomar cuidado se eu não estou ativando esse boicote no meu dia a dia. E aí eu volto para aquela zona de conforto desconfortável dizendo, viu? Só comigo acontece. Todo mundo faz isso comigo. As pessoas não são boas. Não é questão disso. É questão de você repetir. Você está repetindo sua postura. Se você está repetindo o seu comportamento, né? Então, assim, é importante, né? A Viviane colocou aqui, ai, meu Deus, estou me boicotando. É isso, né? Por isso que eu falo, qualidade de vida saudável, ela é tensa e pesada, porque a gente vai constatar coisas do nosso dia a dia, vamos constatar comportamentos nossos no dia a dia, em que não é nem um pouco saboroso. Nem um pouco, mas é importante. É importante para que a gente não repita. E eu também já falei em várias lives. O processo de mudança e o processo de amadurecimento, eles têm que estar pautados na memória. Se eu não tiver memória, gente, a tragédia tá feita, hein? Porque eu vou esquecer. Eu vou esquecer o caminho que eu fiz, o que eu fiz, né? O modo em que eu lidei ali com a situação. Eu vou esquecer e vou repetir. E isso é importantíssimo. E não adianta, gente, eu só mudar comportamento, tá? Porque eu mudo comportamento unicamente, que é externo, e pronto, eu vou apenas deslocar, tá? Deslocar, porque a dinâmica, ela vai ser a mesma, então automaticamente os recursos externos vão ser os mesmos. Então, é importante que eu tenha um amadurecimento interno. Interno. Não basta ser só um comportamento. Ah, quero parar de comer. Né? Quero emagrecer, vou parar de comer. Aí eu paro de comer. Só, a gente vê muito isso em cirurgia bariátrica. As pessoas fazem cirurgia bariátrica, só que elas não têm um trabalho psicológico. Elas vão lá, deitam numa mesa, faz a cirurgia e pronto. O corpo, aparentemente, tirou toda aquela defesa, né? Porque a gente sabe aí que a obesidade, ela é uma defesa. A questão corporal é uma defesa.
seja nas extremidades, seja uma pessoa muito magra ou uma pessoa acima do peso, tudo eu estou falando, gente, no sentido saudável, tá? Não adianta você ter um olhar com você, ai, eu acho que eu tô gordo, André, e aí você vai lá, faz toda uma avaliação clínica, psicológica, e está de acordo com as questões clínicas e orgânica, fisiológica, num resultado saudável. Então, não é a distorção de imagem, tá? A distorção de imagem aí é uma patologia que precisa ser tratada às vezes, com psiquiatra, com psicólogo, com endócrino, com nutricionista. Eu não estou dizendo dessa questão. Eu estou dizendo da visão que eu tenho perante a minha realidade e como eu estou me vendo. Que é o que a Tatiane fez aí uma live semana passada sobre autoimagem, autoconhecimento e autoestima. Que é muito isso. Eu preciso saber como eu me sinto, eu preciso saber como eu me observo, como me percebo, e eu preciso saber o que eu sou. Como eu sou. Né? É um triângulo, é uma tríade, e eu preciso saber dessa tríade. E essa tríade a gente vai vasculhar, a gente vai mergulhar dentro de um processo terapêutico, né? Oi, Anitta, obrigado pela presença. Cida, obrigado pela presença. O Hélio colocou aqui, ou seja, podemos considerar que quando acreditamos ou colocamos o problema no externo, sem desenvolver o interno para o saudável, que seja uma fuga, o problema continua, com certeza. Mas não tenha dúvida, Wellington, não tenha dúvida. Gente, meu lencinho sumiu. Olha, verão aqui, né, gente? Portugal, verão, aí vocês, Brasil, inverno. Então, vocês imaginam, se no inverno eu uso lencinho, vocês imaginam no verão, né? Wellington, é isso mesmo. Eu tenho que me perceber, me observar e me sentir para eu sacar se isso está acontecendo. Se o que está externo, né, essa demanda que eu estou muito voltada ao externo, se eu estou tendo uma fuga com relação ao externo, eu estou fugindo desse meu interno, eu estou saindo, né, evitando de entrar em contato com esse meu externo. Então, eu preciso realmente ter aí um feeling, né, um sentir muito profundo para eu me dar conta disso. Porque você vê pessoas que estão muito disponível para o outro. Gente, olha, eu vou lhe contar. Tão disponível para o outro a todo momento, a toda hora. E aí as pessoas falam o que dela? Gente, essa pessoa é tão bondosa, pessoa tão boazinha, pessoa tão amorosa, olha, uma pessoa totalmente adoecida. Totalmente adoecida. Por quê? Porque enquanto eu estiver muito disponível para o externo, eu tô nada para o interno. Eu não tenho nada, eu não estou olhando para o meu interno. Eu só fico... Ai, estão me ouvindo, gente? Vê aí, me fala se vocês estão me ouvindo. Porque deu um probleminha, um negocinho aqui, apareceu um negocinho aqui. Estão me ouvindo bem? Ó, a Tati colocou aqui. E é tão mais confortável fugir? Sim, muito mais confortável. Porque eu anestesio, eu vou anestesiar. Mas se não vive... Mas não se vive uma realidade e uma hora isso grita. Com certeza grita. E é a questão que eu falei no sentido da totalidade. Eu preciso me ver e me internalizar na minha totalidade. Na minha totalidade. Não adianta eu querer partes. Por prova disso, minha gente, a gente vê assim. Quando eu tô sentindo coisas boas, eu não quero que aquilo desapareça. Você vê quando a pessoa sonha com coisas gostosas, ela nem quer abrir o olho, porque tá tão gostoso que ela quer continuar sonhando. Agora, quando é um pesadelo, ela rapidamente pula até da cama. Pula até da cama porque ela não quer aquele pesadelo. Quando a gente tá tendo alguma sensação, algum sentimento desconfortável, a gente tenta imediatamente tirar aquilo. E o outro também fica angustiado. Valdinei, obrigado pela presença. E o outro também fica angustiado. Porque se você vai lá desabafar com alguém, e aí você fala, ai, nossa, tô chateado porque eu terminei um relacionamento de 3 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. A primeira coisa que a pessoa fala, porque a angústia é dela, ela não sabe lidar com isso, ela vai falar, ai, não se preocupa, vai vir coisa melhor. Ai, não se preocupe, você vai encontrar coisa melhor. Ou não, ai, não se preocupe, vamos sair. Ou seja, a pessoa, ela tá angustiada também porque ela não sabe o que faz. Porque a gente não sabe lidar com nossos sentimentos confortáveis. A gente quer unicamente desaparecer com ele. E, gente, todos os sentimentos, eles são importantíssimos para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Para o desenvolvimento de um eu inteiro.
e saudável. Saudável, já falei muitas vezes, não quer dizer ausência de sofrimento, ausência de angústia, jamais, jamais, tá? Saudável é eu o quê? Desenvolver recursos, estratégias para que eu possa lidar, ter resiliência e ter aí, né, a questão de estrutura para lidar com a minha realidade, que eu estou, né? A Tati colocou aqui, Jung chama do processo de individuação, do mas é libertador, dói, mas é libertador. Sim, como eu falei da verdade, uma vez eu fiz uma live sobre mentira. Gente, é uma libertação no sentido de você ter você na sua mão, de você ter você inteiro, de você unicamente conseguir visualizar você por completo. E quando eu me visualizo na totalidade, eu sei quais são as minhas fragilidades, eu sei quais são os meus pontos a serem melhorados, eu sei quais são os meus pontos bons e gostosos para que eu possa me policiar e não virar arrogância, e não virar narcisismo. Vocês entendem? Eu me olhando por completo é importante por causa disso. Então não basta eu querer. E aí aquela frase no início, gente... Quero algo ou quero que aconteça algo? E quando eu quero algo, eu estou avaliando a totalidade. Às vezes uma pessoa, gente, ela quer... Ai, André, eu quero mudar de emprego, por exemplo, tá? Ela tá no emprego, mas ela quer mudar de emprego. Só que ela esquece de avaliar, gente, que aquele outro emprego que ela tá indo, por exemplo... Ele é mais longe da onde você mora, então você vai levar mais tempo. Com isso eu vou ter que levantar mais cedo. Com isso eu vou ter que dormir mais cedo, eu vou ter que criar uma disciplina para que eu tenha qualidade de sono. A questão como que vai ficar minha questão alimentar, né? Já que eu vou estar maior tempo no trânsito. Como que vai ficar minhas questões aí do que vai demandar esse trabalho? Eu vou precisar fazer outras coisas para me manter nesse trabalho. Às vezes eu preciso comprar roupas, uniformes, por exemplo, para ser utilizado, porque aquela empresa você só pode usar determinado tipo de roupa e naquele momento eu não tenho condições. Mas se eu mudar desse emprego, eu vou ter que comprar uma roupa nova, sapato novo. Ou seja, unicamente eu querer outro emprego, você vê que ele vai abarcar várias outras coisas. Ai, eu quero mudar de cidade. Tá, não é só mudar de cidade. Ele vai envolver várias outras questões. Ah, eu quero mudar de profissão. Ok, não tem problema, mas eu estou avaliando quais são as circunstâncias, quais são as questões que eu vou ter que olhar para que eu possa acompanhar esse processo de mudança, né? A Regina colocou, mudar de cenário não faz os problemas sumirem, jamais. Jamais, pelo contrário, você vai acumulando. Você vê que tem pessoas que mudam de emprego toda hora, mudam de relacionamento toda hora, muda de bairro toda hora, olha gente, a mudança, vocês não têm noção, toda hora tá mudando de algo. Só que na verdade não tenho a consciência ainda que é dentro, que é interno. E por isso que a pessoa ela fica mudando a todo momento. E aí fica instalado a síndrome do insatisfeito. Nunca nada vai estar satisfeito. Nada. Porque é dentro. Não é externo. Não adianta eu mudar de roupa. Não adianta eu mudar de renovar o guarda-roupa. Mudar de bairro. Mudar de amizades. Mudar de profissão. Olha, mudar tudo. Não adianta mudar tudo. Porque não é nada da externo. É tudo interno. É interno. A Tati colocou aqui, essas mudanças só provam a busca incessante de uma insatisfação interna. Sim, por isso que eu digo sobre a síndrome do insatisfeito. Existem pessoas que elas estão insatisfeitas a todo momento. Ai, André, mas o que eu quero é inalcançável. Minha linda, então vamos olhar para a realidade. Será o seu desejo, ele não está fora da sua realidade? Porque quando eu falo, gente, que a gente tem que lidar com a realidade, é eu colocar o pé exatamente na realidade, tá? Mas eles têm uma desculpa, faço de tudo um pouco. Isso, é aquela coisa, eu sempre vou estar ocupado. Ocupado lá, eu não tenho tempo pra nada, não tenho tempo pra parar, porque eu trabalho, eu estudo, eu faço não sei quantos cursos, eu trabalho não sei quantos empregos, eu faço caridade, eu faço voluntariado, olha, eu não tenho tempo. Eu tô só no externo.
Eu tô só no externo. E não tô dizendo, você tá dizendo pra não fazer voluntariado, pra não ser bondoso. Eu não estou dizendo isso. Não venha colocar palavras na minha boca. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo bom senso. Tá? Tô dizendo saudável. O saudável. E se eu tô muito pra um lado, não é saudável. Se eu tiver muito pra dentro também, não é saudável também. Eu tenho que ter um parâmetro ali de meio termo, minha gente. Tá? Porque aí eu fico correndo, não adianta nada. Vai mudar de cidade, vai mudar de marido, vai mudar de mulher, de amigo, de tudo, de regime, de alimentação. Ai, vou virar vegano. Não adianta você virar vegano. Não adianta você virar vegano se você é um obeso cognitivo. Não adianta. A Cris Formiguera, ela fez uma live sobre isso. Eu achei bárbaro. Obesidade cognitiva. Não adianta você ficar comendo conhecimento. O que vai adiantar? É o que eu falei. O que adianta tanto título, tanto estudo, tanto conhecimento, se você não faz aplicabilidade, se você não aplica o que você aprende? Se você não coloca em prática o que você aprende? Pra quê? O que adianta tanto conhecimento? Tanto conhecimento. Seja bem-vinda, Fernanda Piotto, maravilhosa, obrigado pela presença. O que adianta tanto conhecimento se você não consegue lidar com o mínimo de frustração na sua vida? Se você não consegue lidar com o mínimo de não na sua vida? Você não consegue falar um não para as pessoas? Pra que tanto conhecimento? Pra que tanto título? Mas eu fico no querer, né? Eu quero. Você tá escondendo o quê? Você tá fugindo do quê? Você tá encobrindo o quê? Pra ficar atrás de estudo, pra ficar atrás de conhecimento. Eu não estou dizendo, novamente, eu não estou dizendo que não é pra você estudar, que não é pra você fazer curso. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo se você só faz isso. Se você só faz isso. Isso é grave. O Hélio colocou, a prática de devolver angústia dentro do campo profissional, por exemplo, independente do nível que se relaciona, ajuda nessa busca de desenvolver o interno para o saudável. Mas sem dúvida, e não só no profissional, viu, Wellington? Em qualquer relação. Se a angústia não é minha, eu devolvo ao outro. Eu devolvo a angústia de quem é de direito. E se a angústia não é minha, eu não posso pegar pra mim. Só que eu só vou saber se a angústia é minha ou do outro, minha gente, se eu me conhecer, se eu me sentir, se eu me perceber, né? Porque dependendo da resposta, do nível de angústia que você devolve, seu posicionamento é visto como negativo e pode tornar perseguições. Sim, mas isso que eu tô dizendo, você tem que estar claro que a angústia não é sua. Tá, Wellington? Você tem que estar claro que a angústia não é sua. Porque quando você devolver pro outro, se ele tá na defensiva e se ele não tem essa clareza, é óbvio que ele vai levantar uma parede aqui se defendendo. É óbvio. Não tenha dúvida. Só que é o preço de ser saudável. Porque você falou no sentido de perseguição, que a pessoa pode começar a ser perseguida? Pode. Infelizmente ou felizmente, não sei, porque aí pelo menos a gente vai ter a clareza de onde a gente tá. Que tipo de relação nós estamos. Vocês sabem que existe acho que é um filósofo aí que ele fala assim, se você estiver numa relação em que você precisa se podar, em que você precisa se policiar ao máximo, o que você fala, você precisa rever essa relação. Claro, gente, que a gente precisa falar da assertividade. Eu preciso sempre ser assertivo e preciso ter a maturidade de saber o que eu falo e como eu falo, né? Então, quando eu falo essa frase desse filósofo, é importante para que a gente veja o contexto geral. Mas se eu estou melindrado, ou se eu estou pisando em ovos, numa amizade, ou de repente no meu trabalho, ou numa relação amorosa, olha, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, não posso... gente, já pensou? Tá difícil, hein? Avalie por que você tá nisso. O que tá acontecendo aí com você que você tá nisso? Você tá nessa relação angustiante, nessa relação conflitante. Porque a vida, as relações... Leonardo, obrigado pela presença. As relações,
elas são baseadas em diálogo, né? A Tati trouxe uma coisa pra mim, eu achei tão interessante, que eu falava muito no sentido, quem é nós pra julgar alguém, né? E continuo falando, quem sou eu pra julgar alguém, né? Quem sou eu pra julgar alguém? Só que o julgamento, gente, ele é do ser humano, né? Agora, se eu paro o julgamento aqui, ele é bárbaro, é saudável demais, é uma coisa única. Se eu paro o julgamento na fala, porque eu falei e paro ali, também é saudável. Agora não dá pra eu condenar, não dá pra eu ultrapassar isso. Quem é nós para condenar alguém? Se o outro faz isso ou deixa de fazer, se o outro pensa isso ou pensa de fazer, você que tem que saber o porquê que você tá lá, porque às vezes as pessoas estão nas relações para tentar mudar o outro, para tentar convencer o outro. Quem sou eu? O que você tá fazendo nessa relação? Você quer fantoche? Você quer bonequinho para viver? Isso, Fernanda. Né? Julgue, mas não condene. E você sabe, Fernando, que caiu essa ficha na minha cabecinha semana passada conversando com a Tati. Ela me falou isso. E realmente é verdade isso. Porque condenar, todo mundo condena. Condenar não. Julgar, a gente julga. Pode ver que a gente pensa e fala: ai, não acredito que você fez isso. Já tô julgando. Já tô julgando. Né? Agora, eu ultrapassar isso e querer condenar o outro. Quem é você pra condenar? Hã? Tabata, minha linda, obrigado pela presença. Obrigado, tô arrasando. Ai, obrigado, adoro elogios. Então, você entende? Isso, mas tudo isso, gente, eu preciso estar voltado pra mim. Minimamente, preciso saber como eu me sinto, como eu percebo, como eu me observo. Porque senão eu também vou levantar a defesa. Quando alguém pontua algo pra mim, se eu não tô muito elaborado, eu vou levantar a defesa. Não, eu não sou assim. Eu não sou. É quando as pessoas me chamavam de mal-humorado de manhã. Eu ficava tão pé da vida, gente, ficava tão estressado. Fernando coloca aqui: nossos olhos já julgam. O legal é entrarmos em contato com o nosso julgamento, mas não impor isso ao outro. Isso mesmo, Fernanda. Isso mesmo, a Tati colocou. Só porque comentamos pecados diferentes, achamos que temos o direito de condenar. Com certeza, né? E é verdade. Pegue pra mim. Pra que eu preciso expressar pro outro? Pra que eu preciso trazer pro outro? Porque eu tô com a ilusão que vou convencer o outro, gente. É por isso, viu? É por isso. Não vem com esse discurso bonitinho. Ai, vamos trocar ideias. Ai, eu gosto de conversar porque aí a gente aprende. Mentira! Mentira! Você tá expressando porque você quer convencer o outro. Você quer convencer o outro a fazer o que você quer. Você quer convencer o outro a fazer o que você tá fazendo. Para! Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Sim, Viviane, sim! Que é isso? Né? E até essa frase a gente olha e ainda tem muitos que colocam: ah, eu não tenho. Ai, que bom que você não tem, parabéns. Ai, maravilha que você não tem. Ai, que bom. Porque acredito eu que tem gente que não tem. Que não tenha no sentido de ser uma pessoa pura, uma pessoa realmente que não tenha pensamentos de julgamento. Eu acredito, gente, eu acredito no ser humano. O dia que eu não acreditar no ser humano, eu saio da psicologia. Eu acredito, porque a partir do momento que eu achar também que não existe pessoas puras, pessoas com pensamentos puros, eu também já tô condenando. Tô condenando a humanidade, que todo mundo julga e todo mundo condena. Não. E aí, voltando a falar, Sandra, obrigado pela presença. Quando me chamavam de mal-humorado de manhã, eu ficava tão estressado, mas tão irritado, que quando eu assumi isso, quando eu internalizei isso, gente, foi assim, olha, foi uma coisa maravilhosa. Porque aí é meu. Porque aí quando o outro me fala ou pontua algo que é meu, eu pego e avalio. Eu pego e vejo como eu vou manejar da forma mais saudável. Que é o que Leandro Canal fala. Eu só vou me ofender se eu não me conhecer. Então vá se conhecer.
Vá se conhecer. E é tão interessante, gente, a gente vê tanta gente mandando o povo pra terapia. Ah, eu acho que precisa de psicólogo. Ah, eu acho que precisa de terapia. Ah, eu acho que precisa disso. Ah, mas ele mesmo não vai. Ele mesmo não vai. Olha, e eu imagino o sofrimento que é pra essa pessoa. A angústia que é pra essa pessoa. Ela precisa estar muito pro externo e muito no outro pra ela não entrar em contato consigo. Porque se ela entrar em contato consigo, gente, muitas vezes a gente não dá conta. Muitas vezes a gente constata coisas que a gente não dá conta. Então não dá pra, como a gente falou em outro momento, não dá pra julgar sofrimento. Não dá pra medir o sofrimento, na verdade, né? Não dá pra dizer que o outro sofre mais, sofre menos do que eu. E que eu sofro muito mais do que o outro. Porque o outro, ele tem isso, tem aquilo. O outro, como a gente falou da dependência semana passada, mas aquele paciente dependente que tem a família apoiando, ele sofre menos do que eu que não tenho família me apoiando. Não! Não! Pode parar. Não compare o palco do outro com o seu palco. É o que eu tô falando. Às vezes a gente olha pro outro e fala: nossa, André, sabe, eu queria tanto aquele cargo. Tava sonhando com aquele cargo. Você acredita que tem um ordinário que entrou depois de mim e ele que foi promovido? Olha o seu rabicó. Olha sua trajetória. Será que sua trajetória traz conteúdo para que a diretoria tenha critérios para te promover? Vamos olhar, pelo amor? Para de ficar desvalidando o outro para poder se validar. Eu não preciso destruir o outro para eu poder me sentir, gente. Eu não preciso acabar com o outro para eu poder me sentir vivo. Olhe para sua realidade. Eu olhar minha realidade com a na minha totalidade, gente, é algo tão libertador, é algo tão maravilhoso. Por quê? Porque aí eu tenho realmente o olhar palpável com o que é que está diante do meu eu, diante da minha realidade. Não adianta eu querer algo em que não condiz com as minhas circunstâncias, não condiz com a minha realidade. Aí vai ficar com esse discurso: ai, só comigo, como eu sofro. Gente, olhe pra sua realidade. Ah, André, mas tem uma frase que fala: querer é poder, né? Ah, não vem com essa. Gente, vocês me conhecem. Querer é poder. Se fosse assim, o coronavírus tinha acabado já. Né? Então não caia nessa. Não caia nessa. Eu quero o que eu vou desenvolver, qual o caminho que eu vou percorrer para alcançar. E está dentro das minhas circunstâncias? Está dentro das minhas possibilidades? Porque se tá, ok. Agora, se não tá, gente, pode parar. Se não tá, não adianta. Não adianta. Vocês sabem que eu adoro canto, né? Eu fiz algumas aulas de canto lírico. Mas, eu adoro canto lírico. E eu fiz umas aulas achando que eu ia arrasar. Falei: ai, gente, que delícia, né? Canto lírico, eu vou sair, eu vou me aperfeiçoar e vou sair cantando. Aí eu fui pra aula. Cheguei na aula, aí o professor falou assim: e aí, o que você acha, sua voz e tal? Eu falei: ai, eu acho que eu sou tenor, porque quando eu engrosso a voz, eu fico uma voz boa pra cantar ópera. Ela falou: André, jamais você é tenor. Aí ela falou qual a voz que eu tinha, que eu não sei como que eu vou falar, mas era uma voz mais fina, uma voz mais aguda, acho que é isso, mais aguda. Eu falei: nossa, mas eu pensei que eu tinha um vozeirão. Ela falou: mas quem diz que voz aguda não é vozeirão? Vocês entendem? Ou seja, o meu desejo, meu querer era aprender a cantar e arrasar na música. Só que não tá, gente. Não condiz. Eu posso, assim, brincar, né? Mas não pra ser cantor. Porque não condiz comigo, com a minha realidade, com a minha voz. Se eu quiser ser tenor, seja lá o que for. O Valdinei colocou aqui: posso dizer que o querer é apenas uma válvula motivadora?
Uma faca de dois gumes, viu, Valdinei? Por quê? Ela pode ser motivadora, porque eu quero, mas ela pode ser também um boicotador, porque eu não vou ter circunstâncias e não tenho a realidade para chegar nesse alcance. Então, inconscientemente, eu posso vir com o discurso de um querer para me motivar, né, para eu me motivar, mas que na verdade, diante aí da minha realidade, diante do meu eu, da minha personalidade, de várias questões aí envolvidas, ela pode virar um boicotador lá na frente. E aí eu caio. E aí eu vou cair. Por isso que eu tô dizendo, é importante a gente saber claramente por que eu quero aquilo. Eu quero aquilo ou eu quero que aconteça? Eu quero realmente aquilo e vou pagar o preço para aquilo, né? Diante das circunstâncias, do preço que se tem no caminho e também o que veio aí atrás, né? Ou não. Eu quero apenas que caia do céu, eu quero que as coisas aconteçam. Porque eu tenho que saber. E se esse preço eu tenho como pagar. Porque aí vira boicotador. Então toma cuidado com esse querer ser motivador. Toma cuidado, porque ele pode virar boicotador. A Tati colocou aqui: eu querer ser jogadora de basquete com 1,53 m. É isso. Entendeu? Não tem como. A não ser que seja... deve ter, né, Tati? Deve ter algum campeonato de basquete pra até determinadas alturas, como tem no boxe. Não é no boxe. É boxe, né? Peso pesado, peso pena, peso leve. Tem isso, não tem? Eu acho que tem. Então, assim, se tiver, ok. Mas se não tem, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Regina, obrigado, também saudade, minha linda. Ainda bem que temos aqui a internet, né? As redes sociais para que a gente possa estar nos encontrando aqui, né? Então, vocês entendem? Eu preciso olhar e tomar cuidado se esse querer não é boicotador, trajado, né? Travestido de motivador. Olha que perigo. Olha que perigo. E, gente, não caia nessa balela que a gente ouve, que vendem pra gente. Querer é poder. Se você quer, vai atrás. Gente, toma cuidado com isso. Você vê que os crimes passionais é isso. Você quer, vai atrás. Eu quero aquela pessoa e eu vou atrás. E se ela não me querer, eu acabo com ela. Crimes passionais é isso, gente. Tá? É muito sério. Entendeu? É a Xuxa, né? Xuxa, tudo que eu quiser. Não é? Lembra, Xuxa? Você viu que ia começar a cantar, né? Mas nem tem tom. Olha... Eu sei que é pesado ouvir isso. Eu sei que é um balde de água fria, gente. Ainda mais no inverno aí ainda mais no inverno aí no Brasil. Tá? Eu sei que é um balde de água fria, é tenso. Mas essa é a realidade. Não caia nisso que vendem pra nós. Avalie as suas circunstâncias. A Luana colocou aqui, exatamente, torna dependente desse querer. Sim! Você vê que a dependência, se a gente não tomar cuidado, a gente entra numa dependência aí, gente, sem se dar conta. Sem se dar conta. Né? Sim, Luane, muitas vezes a religião, que a gente falou sobre isso na parte de dependência, o deslocamento. Eu atendi muito tempo em penitenciária, muito tempo em Fundação Casa, adoro essa área, todo mundo sabe que eu até comecei a fazer direito, que eu gostaria de ir para essa área criminal, essa área penal, mas não consegui dar continuidade, fiquei 15 dias na faculdade. Olha, porque, gente, um caos. Eu já estava formado, foi em 2010 que eu comecei, fiquei 15 dias, não deu, porque não é pra mim. Né? Aí... Obviamente, com a psicologia eu consigo
abarcar essa área. E lá, Luana, você sabe que tinha muitos dependentes de cocaína, de maconha, né? Muitos homicídios, né? Que cometeram homicídios com deslocamento para a religião. Só que, gente, a gente ouve muito socialmente dizendo: ah, mas é melhor que esteja dentro do centro, é melhor que esteja dentro da igreja, é melhor que esteja dentro do templo, independente da religião, do que na boca. Não! Gente, dependência é dependência, tá? Dependência, ela tem prejuízo, dependendo de jogo, dependendo de sexo, dependendo de pornografia. Gente, olha, é um sofrimento tão quanto. Tão quanto. Então, tome cuidado com isso. Tome cuidado. É a mesma coisa aquele dependente de religião, é a mesma coisa aquele paciente dependente de cocaína, querendo convencer você a usar cocaína, ou então que eu sou dependente de religião, tentando convencer você a vir pra minha religião. Para de ser chato. Para! A Regina colocou: saber de suas possibilidades é essencial. Autopreservação, até eu me lembro. Autopreservação. É isso mesmo, Regina. Por isso que eu preciso autoconhecer. Eu preciso ter o autoconhecimento. Eu preciso me perceber. Eu preciso me sentir. Eu preciso me observar. O Leonardo colocou aqui: morro de rir com você, André. Sua espontaneidade é demais de sensacional. Gente, é que às vezes eu tô falando aqui com vocês, aí eu começo a lembrar de cenas. Eu começo a lembrar de situações. E aí eu começo a me empolgar. Mas não é que eu tô dando bronca. Nada disso. Porque esse é meu jeito. Vocês sabem, né? Quem sou eu pra ficar dando bronca aqui? Mas é meu jeito. E vocês sabem disso. Deixa eu ver aqui outros comentários aqui. Isso. A Tati continua a música, né? O cara lá de cima vai imitar. É isso mesmo. Assisti tantas vezes Lua de Cristal, vocês não têm noção, viu, gente? Deixa eu ver mais aqui. Eu acho que eu respondi todos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Já, respondi todos. Então, é importante que quando eu avaliar o meu querer, se esse querer, ele está dentro das minhas possibilidades. É a mesma coisa, eu quero aquela calça, eu quero uma calça, tá? E aí eu vou lá na loja e compro a calça. Entro lá pra experimentar a calça. Aí eu visto 40 e pego a 36. E aí não entra. Aonde que pensar positivo a calça entra? Me fala, gente. Que é o que a gente ouve. Ai, pensa positivo que dá certo. Aonde que 36 vai entrar no 40, gente? Me diga. Você tem que pegar e emagrecer, se for o caso. E se consegue emagrecer também. Eu tenho que ter um peso saudável. Eu tenho que ter uma estrutura corporal saudável. É isso. Vocês entendem? Pensei nisso na calça agora, mas é o mais concreto que a gente tem. Esse é o mais concreto. Olha isso. Vai pensar positivo, a calça vai entrar. Ah, tá bom. Tá bom, viu? Acredita. Aí você ouve a vendedora falar, o amigo: ai, leva, que aí te motiva você a perder peso. Quem perde vai encontrar. Começa por aí. Se você perder peso, você vai encontrar. Agora, você tem que eliminar. Elimine não só o peso, elimine as relações que não estão saudáveis na sua vida, minha gente. Elimine as situações que não estão saudáveis na sua vida. Não é só o peso. E não adianta eliminar o outro se você não elimina seu manejo. O Ed colocou: André, depois eu te mandar uma notícia que aconteceu aqui no Mato Grosso. A mulher que se diz serva de Deus foi comprar um bilhete. Eu vi. Foi comprar na rodoviária um bilhete e o atendente é homossexual. E ela foi pra cima dele. Eu vi, menina. Ela pegou o cacete, começou a quebrar tudo. Tudo com ferro. Eu vi isso. Vi chamando de viadinho, que ela é serva de Deus. Por isso que eu digo, não é a religião. Não é a religião. Porque acredito eu, gente, Deus, o Buda, os guias, né? Os guias aí, as entidades. Eu tenho certeza que nenhuma tá feliz com o que aconteceu, Wellington. Nenhuma delas está feliz com o que aconteceu. Né? Ou seja, não é religião. Vou me travestir da religião pra impor o que eu quero.
Pra impor o que eu quero. Porque até então, que eu saiba, nenhuma religião discrimina ninguém. É o homem que discrimina. O homem que é preconceituoso. E quem é você pra discriminar? Hã? Me diga. Então eu vi, Wellington. E as cenas são fortes. E o homem, super neutro, né? Super calmo. Olha, senhora, eu não vou te agredir. A senhora tá alterada. Ele super calmo. Mas é uma cena bastante tensa, bastante pesada. Eu vi. Muito triste. E usar religião, usar em nome, né, do superior pra justificar o porquê está fazendo aquilo. Gravíssimo. Gravíssimo. Tá? Gravíssimo. Mas a gente vê isso também abarcando outras questões, como a política, né? Cleusinei, obrigado, minha linda, pela presença. Como a política, como a questões que a gente vê, opiniões básicas. Menino, vai comer carne na sexta-feira santa. Ah, Maria, você vai ser jogado na fogueira, se existisse inquisição. Só que simbolicamente a fogueira, gente, é você ser oprimido, é você ser criticado, é você ser destruído, é você ser condenado. Qual a diferença da fogueira, gente, com isso que acontece com a gente? Entendeu? Isso que a Tati colocou aqui. Pessoa xingando os outros e você vai no perfil da Bill e tem um trecho bíblico. Hipocrisia. Hipocrisia. Por isso que eu falo. Quem você segue nas suas redes sociais, você conhece? Você sabe quem é? Por que você segue quem você segue? Hã? É só porque é bonitinho? Tem que ter um objetivo. Eu tô aqui no grupo agora do Leonardo, psicólogo maravilhoso, que são 7 dicas aí para que a gente possa aprimorar o nosso Instagram. E aí, uma atividade de hoje que ele passou foi que nós, né, pudéssemos pegar o Instagram de todo mundo e seguir. Para que a gente possa ter aí a movimentação do Instagram das pessoas. E as pessoas nos seguem. Isso é diferente. Você está seguindo porque é uma atividade. Mas eu vou lá seguir. Só que aí eu vou olhando um por um para ver se o que eu vou encontrar, se é compatível para comigo, se é compatível no que eu acredito que seja saudável para minha vida, para minhas redes sociais. E se não for, é só eu parar de seguir. É só eu parar de seguir, gente. Unicamente isso. Eu não preciso ir lá meter pau. Olha, baixaria nas redes sociais, cyberbullying nas redes sociais. É muito grave. É muito grave. Então, é diferente do que as pessoas começam a seguir porque tem mais de não sei quantos mil, porque é famoso, porque é não sei o quê, porque outra pessoa segue e não sei... Vai ver você. Vai ver você. Por que você vai seguir? Vai seguir só porque o outro segue? Maria vai com as outras, João vai com o outro. Para com isso. Você tem que fazer a avaliação de quem que você quer dentro das suas redes sociais. Tá? É isso. E vocês sabem... Ai, meu Deus, tá terminando. E vocês sabem que a Cris Formigueri, maravilhosa, ela tem mais de 17 mil seguidores. E ela, agora essa semana, ela anunciou que ela vai desativar esse Instagram dela. E aí, eu achei tão bárbaro, tão interessante. Porque ela falou, André, quando eu comecei... Várias pessoas, né, começaram a me seguir, por causa que era né, a questão lá da psicologia online, então as pessoas começaram a seguir, por causa da questão de saúde mental, e aí começou a entrar tanta gente, e aí ela falou assim, se perdeu, ou seja, quem será que realmente está me seguindo? Então, ela saindo e montando um outro, quem segue ela, vai onde ela está. Onde ela estiver, quem segue vai saber onde ela está. Agora, você só quer número? Você só quer número pra ganhar dinheiro? É isso? Pra ganhar dinheiro do YouTube, seja lá o que for, que dizem que ganha dinheiro, né, gente? Ou patrocínio. Ah, os recebidos. Às vezes a pessoa comprou e tá dizendo que é recebido. Recebido é o que você ganha. É o que você ganha. É o que vem pra você. Não é que você paga.
Você comprou, aí chega lá, e aí você fala, recebido por lufas, pra dizer que você o quê? Ai, como eu... Ah, poupe-me! Quer enganar quem? Ou seja, gente, quero algo ou quero que aconteça algo? Quando eu quero algo, eu avalio o conjunto. Será que estão dentro, o que eu quero está dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas circunstâncias? Me diga. Tati, você recebe várias coisas, ai que maravilha. Mas então, quando a gente tem recebidos, é porque a gente não pagou nada, a gente recebeu, ganhou de presente. De seguidores ou de pessoas que a gente segue, é maravilhoso, é legal. Agora, não vem me dizer que você recebeu, sendo que você pagou, que você comprou, que é o que as pessoas fazem. Ah, poupe-me, poupe-me. Tá? Então, ô Tati, você colocou aqui os meus recebidos dos meus salários. É, eu também. Bom, eu tenho os recebidos de mim mesmo. O Leonardo colocou, sim, sim. Né? Bom, minha gente, fique com essa frase que eu falei pra vocês. Avaliem o querer de vocês. Porque como eu falei aqui com o Valdinei, o querer ele pode ser motivador, mas ele também pode se transformar no boicote. E muitas vezes o nosso querer, ele é boicotador, porque ele é muito sutil. O boicotador, gente, ele é sutil, viu? Ele é mais sutil, muito sutil. O motivador, ele já vem gritante, né? O boicotador, não. Por isso, às vezes, a gente tem aquela sensação melancólica, aquela sensação que a gente gira, gira, gira e não anda. Tome cuidado. Para isso, você precisa se conhecer. Autoconhecimento. Se sinta, se perceba e se observe. Para isso, processo terapêutico tá aí. Atendimento online, viu, gente? Com muito prazer. Bom, minha gente, que possamos ter um ótimo final de domingo. Que possamos ter um início de semana maravilhoso, tá? Eu acho que é feriado aí, gente, dia 9 aí no Brasil. São Paulo, né? Constituição, alguma coisa aí dia 9. Porque antecipou, mas tem gente que não usou, né? Oi, Ângela, obrigado pela presença, minha linda. Isabel, obrigado pela presença. Então, Isabel, acho que é Isabel, né? Obrigado, isso mesmo. Então, eu acho que é feriado aí, né? Dia 9? Acho, não tenho certeza. Porque antecipa, põe, não sei, né? Então, se vocês tiverem feriado aí em São Paulo, dia 9, bom feriado. Se não, que todos possamos ter uma semana iluminada. Um final de domingo excelente pra nós. Mandem aí, beijo pra todos, viu, gente? Obrigado por vocês estarem aqui. Pra mim sempre é um prazer estar com vocês. É um prazer eu estar podendo compartilhar com vocês. Adoro essa interação. Vão mandando aí temas que vocês queiram. Tem alguns temas aqui que eu vou mandando aqui. E aí a gente vai discutindo, a gente vai refletindo, a gente vai amadurecendo. Porque é isso, qualidade de vida saudável é o amadurecimento diário. Qualidade de vida saudável é trabalhoso, não é difícil, tá bom? Tchau, tchau, minha gente. Até o próximo domingo.